O Sesc Amazônia das Artes é uma importante rede de intercâmbio das artes e da cultura, que fortalece a criação artística e gera visibilidade para a produção cultural da região que compõe a Amazônia Legal. Em 2021, o projeto alcança sua 13ª edição, se reinventando para o cenário em que vivemos. Viva a arte e a cultura amazônica! O Sesc Amazônia das Artes é um projeto composto por 9 estados do Norte e Nordeste e vem há mais de uma década potencializando e valorizando a diversidade cultural da região amazônica, com produtos culturais potentes nas diversas linguagens artísticas. Em 2021, em sua 13ª edição, o projeto precisou ser repensado, reformulado, considerando o contexto que estamos vivendo, a pandemia da Covid-19, e com vistas a minimizar o impacto no setor cultural, as ações estão sendo realizadas em ambiente virtual. Mesmo com as alterações de circulação, continuam válidos os objetivos de divulgar os produtos artísticos, possibilitar a realização de mediações e desdobramento das ações de forma consistente. A Marlene Barros representa o Maranhão com a exposição Eu Tenho a Tua Cara e é uma das 3 artistas visuais que compõem a programação 2021. Nos apresentando um trabalho contemporâneo que traz reflexões sobre o universo feminino. Quando eu fui chamada para fazer a produção, né, da exposição Eu Tenho a Tua Cara, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre admirei o trabalho da Marlene, então, e para mim foi um desafio, porque foi a primeira vez que eu produzi, né, uma exposição, né, artística, e me chamou muita atenção o recorte, né, que ela estava fazendo ali sobre esse universo feminino, que é denunciar, né, a violência contra a mulher, tratar no trabalho, né, levar para as galerias e para os espaços artísticos essa discussão que é muito atual, sempre foi, né? Então, o que me chamava mais atenção era como que as pessoas olhavam, né? Qual o pensamento que as pessoas tinham quando iam visitar a exposição, né? E acabava, claro, que se identificando pelo assunto abordado ali, né? Porque de alguma forma todas nós, em algum momento de nossas vidas, já sofreu algum tipo de violência, independente de qual seja, né? Então é um dos trabalhos que eu tenho mais apreço assim em produzir. Eu fico muito feliz toda vez que a gente vai expor em algum lugar. Então foi um desafio, né, para mim, mas também foi uma coisa muito boa, foi muito gostoso de produzir, tem sido muito gostoso de produzir. Então, a exposição Eu Tenho Tua Cara, ela foi montada no Sesc e foi uma exposição que ela agregou muito o discurso das mulheres, né, que visitavam e que dialogavam com as imagens que estavam ali, né? Mulheres que muitas vezes foram silenciadas, mulheres que muitas vezes viveram experiências e que tinham uma proposta na exposição onde você escrevia, né, algum tipo de situação que você passou, né, por ser mulher, né? E a exposição levava a isso, né? Eu Tenho a Tua Cara, também eram mulheres que também tinham as mesmas histórias. Então, a exposição ela foi assim muito importante nesse sentido de agregar pessoas com as mesmas histórias e pessoas que conseguiram contar suas histórias ali escrevendo, exorcizando aquilo que talvez eu não contasse, né? Eu ou elas não contasse, mas conseguiu escrever
ali, né? Então, a exposição, ela tem essa instalação desse trabalho da Marlene Barros, tem essa potência de fazer vir à tona a minha história, a história dela e de outras mulheres que visitaram a exposição. A gente já expôs o trabalho em algumas galerias aqui de São Luís e também a gente já participou da mostra Sesc Cariri, né? Então, quando o trabalho foi pensado, de início a gente comentava, né, entre a gente que a exposição seria para uma galeria pequena e tal. Então, quando a gente expôs em uma galeria grande, como no Sesc Cariri, a gente ficou com um pensamento de que talvez não daria certo, né? Mas aí a gente teve a certeza que o trabalho foi feito justamente para se adaptar em todos os espaços, né? Que ele é tão grandioso que ele consegue se adaptar nos espaços sem que a gente consiga perder, né? O que realmente o trabalho propõe, né? Então, o trabalho ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que a gente consegue, que ele consegue se inserir nos espaços, independente do seu formato. E isso é muito legal. E claro que as experiências vão ser sempre diferentes, porque vai depender do público que está visitando a exposição, né? Que isso é inevitável. Mas é muito legal a gente ter esse feedback assim dos lugares onde a gente expõe, né, onde já foi exposto ao trabalho, e que realmente ele consegue se adaptar, né, independente se for em uma galeria ou se for em um outro espaço, em outro equipamento cultural. Cada fotografia conta uma história de uma mulher ou de várias mulheres. Quando a gente percebe a rede, nós percebemos então talvez uma rede de histórias femininas que se multiplicam, que se entrelaçam, né, que carregam outras histórias. São novas narrativas que a gente acaba construindo a partir de uma leitura mais individualizada e até mais ampla de toda a exposição, né, de toda a instalação que compõe a exposição. Então, gente, olha, tá mais uma vez com a exposição de Marlene. Eu tenho a tua cara montada no Sesc, agora circulando, né, como programação do Sesc Amazônia das Artes. Eu acho que é trazer essa exposição mais uma vez para o discurso, mais uma vez para a reflexão, mais uma vez para apreciação e, por que não, mais uma vez para a fruição. Porque é uma exposição que ela não sai de um discurso contemporâneo, de um discurso atual, porque ela fala, sim, dessa mulher, ela fala de muitas mulheres, ela fala de mim, ela fala das mulheres que convivem comigo, das mulheres que eu ainda não conheci, mas que estão ligadas a mim por uma mesma história. Ela fala de mulheres que ainda não nasceram, ela fala de mulheres que já morreram e que foram as nossas, né, as nossas antepassadas e que viveram tudo o que viveram para o que hoje a gente está como está, mas que ainda temos os nossos desafios justamente por ser mulher, por ter esse feminino no contexto da vida da gente. Eu escolhi um poeminha só para falar um pouco dessa exposição. Não é de uma brasileira, mas também é uma mulher que também conquistou o seu espaço, que é a Flor Bela Espanca. E o poeminha, ele fala assim, o que é chamado Eu, né, que está dentro de um livro de sonetos dela. Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho, e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue esvaecida,
é que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão de alguém, a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Esse poema, eu acho que ele fala muito do nosso íntimo, de ser feminina, de, às vezes, a gente se sentir invisibilizada, porque todas as questões tratadas nessa exposição são questões muito nossas e muito íntimas, e que muitas das vezes a gente não quer falar para ninguém. E a gente só vai encontrar coragem quando outra conta uma história igual e que a gente se sente provocada a falar. Então, os casos de denúncia, né? Que sai o primeiro caso e depois se percebe que tem toda uma legião de pessoas que passaram por aquela mesma situação. Então, a exposição tem isso, ela provoca uma que depois fala sobre algo que lhe aconteceu, porque houve ali algo que foi disparado, e aí a outra diz, olha, isso já aconteceu comigo. Olha, não aconteceu comigo dessa forma, mas foi muito parecido. Então, essa exposição, Eu Tenho a Tua Cara, muito já falada por Marlene, do seu próprio fazer da própria construção do material, né, que é com crochê, que é com a costura, que é com pontilhado ali, como começa com os pronomes, né, das várias histórias contadas, são histórias de todas nós. Então, esse poema que eu escolhi é que fala muito do íntimo da gente ser mulher e ter coisas que são muito nossas, que a gente só fala quando é provocada, né, quando é estimulada por outra que vai nos compreender. E da onde vem, né, essa exposição aí, que ela está aí desde 2018. Essa exposição ela vem de uma artista que não começou com essa exposição. Quem é Marlene Barros? Como se chegou a essa exposição que é uma instalação, né? Marlene é uma artista que começou ali com pintura. Eu conheci quando ainda era aluna da universidade, do curso de artes visuais, e que sempre teve feminino na sua obra. Começou com pintura, depois veio ali para a escultura, com mármore sintético, e depois Marlene se envolve no movimento, né, ali do mês de março, com um grupo de mulheres, um movimento que é essa artista, né, que sai do ateliê, que sai da solidão, né, que é pintar um trabalho, e vai para um movimento muito maior, e que toma conta, é um movimento de rua, e que trata ali em março sobre esse mês, né, apesar de ser comercial, o Dia da Mulher, mas é um mês que se traz muita reflexão sobre esse ser e os seus direitos e os seus posicionamentos, até com ela mesmo. Então, Marlene é essa pessoa, né, que experimentou vir da pintura, depois veio da escultura, depois a instalação, depois vai para o movimento, né, com um grupo de mulheres, e agora está com esse trabalho potente que é com o crochê, esse trabalho que diz muito da gente, diz muito das nossas avós, diz muito de mulheres. Hoje é que a gente percebe que o homem está crochetando, mas era um labor, né? É um trabalho artesanal muito de mulheres, que veio da avó, que foi a que ensinou para a tia, que antigamente se colocavam as meninas para aprender bordado, crochê, costura, que era um trabalho muito feminino, e que hoje ele está diluído aí, que são labores que podem ter homens, mulheres e quem quer, né, que se interesse por esse trabalho. Então, esse trabalho que vem trazendo a costura, que vem trazendo a fotografia e que desconstrói imagem e que se refaz imagens com pedaços, né? Eu vou dizer pedaços porque em muitas situações que as mulheres passam, elas se fragmentam para depois, né,
que a gente junte isso, que ela seja recomposta. Então, esse trabalho também me traz isso, do desconstruir, do cortar, do fragmentar e depois do costurar, do se refazer. Essa resiliência, né, que muita mulher tem, é que ela vai lá embaixo, ela se machuca, ela se quebra e que ela tem uma coisa, né, também nela que se reconstrói. Então, eu acho que o trabalho de Marlene tem muito disso. Essa exposição, ela fazer parte do Sesc Amazônia das Artes, eu acho assim muito oportuno. Quando nesse momento, não estou falando desse momento pandêmico, mas do momento de outras situações sociais que a gente tem passado, mas a gente não pode esquecer que com a pandemia, muitas pessoas tiveram que ficar confinadas em casa e tendo que conviver. Eu fico impressionada como, nesse momento, a gente começou a conviver mais, né, com filhos, maridos, pais, avós, irmãos. E isso traz uma outra realidade de sentimentos e comportamento, pessoas que descobriram que não conseguia conviver 24 horas, né, com cônjuges, com família. Por quê? Porque o trabalho fazia você ter esse intervalo e você ter encontros pela manhã e noite com os seus cônjuges, né? E esse confinamento te permitiu estar mais junto e de você lidar com as suas próprias frustrações, limitações, ansiedades. Isso vem trazendo uma outra situação para a gente, mulheres sofrendo violência, sofrendo pressões dentro de casa. Só potencializou aquilo que já vinha acontecendo em algumas famílias, só potencializou com essa situação. E não podemos dizer que com a pandemia todos os outros problemas sociais de convivência eles tenham sido sanados. Não, eles só foram deixados de lado para evidenciar esse que está maior. E eu percebo, eu estou falando disso em termos de Brasil, mas trazendo para essa região do projeto Sesc Amazônia das Artes, que está ali inserido nesses 9 estados, que nós temos situações geográficas, estamos na mesma circuito geográfico e situações sociais muito parecidas, eu acho que uma exposição como essa, ela vem estimular uma reflexão sobre quantas mulheres no Nordeste, né, têm sofrido algum tipo de violência. Eu não estou falando não só a violência física, mas aquela violência de invisibilização, onde a gente às vezes diz assim, fulano é machista, fulano é muito machista, a região Nordeste é uma região de cabra macho. E isso a gente vai trazendo os meninos vão crescendo, né, com esse conceito, né, e esse comportamento de que ele é o homem da casa, de que ele manda e que tem, por incrível que pareça, em pleno século, né, 21, a gente ainda fala de serviço de casa que é de mulher, serviço de casa que é de homem, e eu entendo que dentro do nosso circuito, né, Norte e Nordeste, ainda é muito forte nós mulheres sermos a que comanda, a que cuida das coisas da casa e o marido como provedor. Eu acho que são situações muito parecidas nossas, nós mulheres do Norte e Nordeste. Eu estou falando nesse sentido porque o Sesc Amazônia das Artes, ele engloba esses estados dentro da Amazônia Legal e que nós temos também
identidades sociais muito parecidas, gente, muito parecidas. Então, uma exposição como essa é como reativar gatilhos em nós mulheres. Epa, poxa, a história dessa mulher é parecida com a minha. Então, nossa, esse discurso é muito parecido com o meu. E essa coisa do costurar, né, de costurar histórias. Nossa, quantas histórias, né, a gente não andou costurando e que nós somos resultado disso hoje, né? Quantas mulheres nordestinas, também do norte, né, não são feitas com essa força por causa dessas costuras que elas fizeram de suas histórias. Eu fico muito imaginando, assim, de muitas mulheres fortes, mulheres que tiveram 12 filhos, mulheres que tiveram 16 filhos, normais, com parteiras. Quantas mulheres se imbuíram desse fazer de ser parteira, né? E eu fico impressionada que nós, né, mulheres dessas regiões, nós temos somos constituídas de outras coisas, né? De coisas fortes, de mulheres com histórias muito parecidas e histórias também que contam histórias. Eu acho que nós somos os verdadeiros contadores de histórias, como eu estou aqui contando, né? Imbuída dessa narrativa que a gente traz da oralidade, que é das nossas ancestrais, das nossas antepassadas, e que a gente gosta de contar. Quantas histórias de mulheres fortes a gente contou? Quantas histórias também de mulheres que passaram por alguma situação de violência e se superaram, que a gente, né, conta. Então, eu acho que essa exposição, ela cabe, ela é muito oportuna dentro dessa região, porque ela nos une em histórias parecidas, né? É uma história de Maria, digamos, do Maranhão, de Maria do Piauí, quantas Marias, né, o Nordeste é feito, que a gente tem muito esse nome na nossa identidade. Maria Antônia, Maria José, Maria Bethânia. Então, aqui é a história de todas essas Marias. As Marias que estão nessa região. Então, eu acho que essa exposição ela super cabe nesse momento, que reconta, conta e reativa que nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para só aceitar, né? Nós nascemos para ser o que somos, com a mesma força de outras mulheres.